vencedora, nós vamos tentar desvendar agora com o próprio condutor dessa máquina que tem atropelado os rivais. Então, toca a música e beija, que seja fado, samba, MPB, rock ou qualquer outro gênero, porque agora, nesse momento no Fox Sports, tem o Mister Rubro Negro, tem JJ no Jogo Sagrado. É isso aí, tá no ar o Jogo Sagrado começando nessa segunda-feira. E eu vou dizer um negócio, o Brasil tá parado para assistir esse programa. Que o homem prometeu que vinha e veio. É o primeiro programa do Jorge Jesus aqui no Brasil que ele vem ao vivo. Então hoje vamos começar diferente, né? Palmas pro Jorge Jesus, obrigado, professor. Isso aí, palma. Obrigado. Antes da gente ir começar de vez que temos um intervalo para fazer, obrigado, você tá vindo. Você prefere que te chama de Jesus ou de Mister aqui no programa? Você que manda. Não, Mister é Jorge. O meu primeiro nome Mister. Aqui no Rio é Jorge. é Jorge. Não, ô Mister, primeiro obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado nesse timaço, então, Ricardo Rocha, Mauro Naves, Carlos Alberto, Pascoal. E ter você para apresentar esse programa. Obrigado pela tua presença. Obrigado, já conheci aqui. E que time, né? E que time. E olha, vamos colocar a hashtag Jogo Sagrado nos Top Friends do mundo, tá certo? Vai mandando mensagem pelo Twitter e daqui a pouco a gente volta. Mas antes da gente voltar, Mauro Naves, dá uma olhada. Vamos mostrar aqui a nossa plateia que está entusiasmadíssima. Quando o Jorge Jesus entrou aqui, o que a galera estava cantando? Mister, olê, 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 olê. Mister, mister. É, o homem virou ídolo da torcida do Flamengo. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos com tudo, porque tem muito papo com o Jorge Jesus aqui. É rapidinho. Rocha, Mauro Naves, Zuzinho, Carlos Alberto, Pascoal e o convidado ilustre de hoje, Jorge Jesus, o treinador do Flamengo. Jesus, deixa pra gente começar aqui, tem muita pergunta, são 9 meses que você está no Flamengo, você não foi em nenhum programa, então tem pergunta retroativa. Quando você foi contratado no Flamengo, o que tem de verdade ou mentira? Teve propostas de Vasco e Atlético Mineiro também? Bom, em primeiro lugar, boa noite ao painel, boa noite à galera. Se fosse em português era boa noite à malta, mas é português mesmo. Não, é verdade. Os dois times que me convidaram primeiro foi o Vasco. Pela pessoa do Alexandre, que era o secretário, naquela altura o secretário técnico, agora já não é, e o presidente, falei com ele ao telefone algumas vezes. Conversámos, não direi que era impossível, mas da minha parte não havia muita noção do que é que os meus números salariais, neste caso em Portugal. Depois houve a possibilidade do Atlético Mineiro, um agente meu falou-me nessa possibilidade. Eu vim ver o jogo, eles quiseram que eu viesse ver o jogo e curiosamente até foi Atlético Mineiro Flamengo. E jantei em casa, não foi do presidente, mas da pessoa responsável que não era existente, é um banco que eu agora não me lembro o nome, nem sei se posso fazer publicidade, não é? Que ele é o dono desse banco, o BMG, acho eu. Ricardo Guimarães. Yes, isso mesmo. E onde conversámos e onde eles foram extremamente simpáticos, nunca vou esquecer a forma como eles me receberam, mas não era isso que eu queria. Eu tinha outras perspectivas desportivas, que se viesse para o Brasil eu achava que tinha de ser sem ofender ninguém, sem desprezar ninguém. Eu achava que tinha de ser uma equipa que me desse pelo menos a ideia que poderia jogar para o título. Depois apareceu o Flamengo e foi fácil.
E aí o Marcos Braz foi lá em Portugal. O Marcos Braz foi o grande responsável pela tua contratação, né? Sim. Você sempre deixou isso bem claro. Como é que o Marcos Braz, que ele tem uma lábia boa, já tinha sido campeão no Flamengo em 2009, ele conhece muito de futebol, mas como é que ele te convenceu? Como é que foi o papo para te trazer para o Flamengo? Bom, eles foram a Portugal ter comigo num dia antes da final da Champions, que foi em Madrid, né? Que foi o Liverpool-Tottenham. Fizeram uma primeira abordagem e no outro dia eu fui para Madrid, onde estava o presidente e mais um dirigente do Flamengo. E nessa conversa aí, eles quatro, comigo 5, chegámos a acordo fácil, porque eu também queria, não é? E foi assim, foi fácil, mas foi o Marcos Braz foi a pessoa que em Lisboa me indicou e que me forneceu ideias, apesar de eu saber o que é o Flamengo, não sabia o que era o Flamengo por dentro, não é? E garantiu-me toda uma segurança de trabalho, de uma estrutura, e foi, e pronto. E como era uma equipa que eu já estava habituado a ver jogar o Flamengo, não é? Porque eu hoje via muito um canal brasileiro que, não sei se posso falar, o PFC, e havia todos os jogos todos os jogos do Campeonato Brasileiro, porque eles já segunda-feira normalmente fazem um bocado de cada jogo, dão uma parte de cada jogo. E eu via os jogos todos e não era só de agora já. Eu achava que o Flamengo tinha jogadores para se fazer uma boa equipa. Eu queria fazer uma pergunta em relação já a isso. Quem foi importante na tua vinda? Além de Marcos Braz, se fala muito no Júlio César, o arqueiro, o goleiro. Porque você tem uma maneira de ser como treinador. Aquela maneira agitada, sabe, ou você aceita ou não aceita. Yeah. O Júlio, ele foi importante nessa tua vinda em relação aos jogadores do Flamengo? Foi muito importante. Eu quando cheguei ao Flamengo, os jogadores do Flamengo já conheciam não as minhas características de trabalho, mas as minhas características como pessoa, a minha exigência. Eu falo muito alto, não é? Eu não eu vivo muito o treino e o jogo e, portanto, estou sempre a querer corrigir as coisas e tenho uma forma expressiva e às vezes até agressiva, não é? Do ponto de vista da comunicação, para os jogadores que trabalham comigo, não é? E quando eu cheguei eles já estavam todos preparados para eles me aceitarem, ou aceitavam ou não me aceitavam, mas já estavam todos preparados para a minha forma de comunicar, de me exprimir em relação àquilo que é as minhas ideias quando estou a trabalhar com eles. E acho que esse foi o pontapé certo para que as coisas começassem melhor. Boa noite, obrigado por ter aceito aí o convite do Benja para vir. Mister, que todo torcedor quer saber, né? Fez 50 jogos, 9 meses, vitorioso, ficou o ídolo, está todo mundo agora na expectativa de saber se o senhor vai continuar ou não. Eu queria saber como estão essas negociações, se elas já começaram, e se o senhor sair, quem perde mais? O Flamengo a gente sabe que vai ter dificuldade em arrumar um outro clube, um outro treinador que mantenha tudo isso que está acontecendo. Mas o senhor também se identificou muito com o Flamengo, ganhou títulos importantes, e a gente sabe de outras declarações que tem nas mãos um grupo que o senhor também está encantado com o comprometimento dele e tal. Então, se o senhor também sai, não é amanhã cedo que o senhor arrumaria um outro time com todas essas condições técnicas de comprometimento para também ser feliz e ganhar títulos. Esse é um ponto que o senhor também pensa. Ou se eu for embora, o que eu vou fazer? Sim, eu quando vim para o Flamengo, as minhas primeiras palavras foi que eu sabia que o Flamengo era um dos maiores clubes do mundo, pelos seus torcedores, e continuo a dizer isto, não era um nível alto, porque isso depois incorpora títulos. Se tu não ganhas títulos, nem clube, nem treinador, nem jogadores, não são valorizados, não é? Para treinares ou por um grande clube, ser uma grande instituição, tem que ganhar títulos, não é? Ganhar títulos internacionais, e não é só títulos nacionais, não é? E, portanto, eu senti que é para o clube certo, do ponto de vista que me pudesse dar essas garantias. Pronto, isso, a conclusão em relação à minha aceitação.
a minha continuidade, o meu agente, não é meu agente porque eu não tenho agentes, não é? Mas a pessoa que me trouxe ao Brasil, intercalado com o Flamengo e eu, já teve esta semana no Brasil, outra semana no Brasil, teve algumas reuniões com as pessoas ligadas ao Flamengo. Podem perguntar, mas porque não, eu que sou a pessoa interessada estar presente, não quero, porque sei que quando tu estás numa negociação, tu, por muito não querias alguma frição, porque cada um defende os seus interesses. Eu não, como tenho muitos anos, não quis, nem quero falar de quando praticamente as coisas estiverem definidas, para além do Bruno, também tenho uma advogada aqui no Brasil que me tem acompanhado nestas situações e portanto as coisas estão neste ponto e eu acho que se vai resolver, não é? Mas quem é que perde mais? O clube nunca perde, nunca, seja o treinador que for. Os clubes vão se mantendo, podem passar de jogadores, podem passar de treinadores, podem passar de presidentes, mas o clube, neste caso o Flamengo, é sempre maior que qualquer uma das partes. Portanto, o clube nunca vai perder se alguém tiver. Mas é o melhor grupo com o qual o senhor já trabalhou? É um grupo de trabalho? Sim. Eu identifiquei-me, ou eles identificaram-se comigo e eu com eles, nunca encontrei um grupo de trabalho tão responsável, tão organizado. Ainda agora na festa, é um sinónimo, um indicador, a festa dos anos do Diego Ribas, né? A forma como eles fizeram uma festa completamente criativa, diferente do que é o normal, não é? Isso mostra a qualidade do grupo, não é? Para além da gente, nós tivemos eles aceitaram com muita facilidade e as ideias que nós tínhamos para a equipa, e eles hoje acreditam, hoje tive uma brincadeira com eles, não tem nada, tem a ver um pouco com isto, não é? Nós estávamos a treinar e no CT do Flamengo ainda não tem luz, vão colocar, mas ainda não tem luz. E estava a ficar muito escuro e já não se via muita bola, não é? E eu disse, estamos a treinar para quê? Está muito escuro. É para jogarem de olhos fechados, assim vocês jogam de olhos fechados um com o outro. Ô, Jesus, só emendando a pergunta do Mauro Naves, eu recebi agora, eu não sou um profundo conhecedor dos programas de esportes de Portugal. Sim. Tem o Correio da Manhã. Sim, é uma televisão e um jornal. E eles têm um programa de TV também. Tem, CMTV. Eu recebi agora, que no programa deles ontem à noite, no GC, está escrito, Jesus já assinou pelo Benfica. Eles deram ontem, isso aqui, ontem à noite que eu recebi agora. E cada hora lá sai uma coisa, sai que o presidente do Porto é seu amigão, que sonha em ter você. Mas saiu essa aqui do Benfica. Isso é mentira? É totalmente totalmente mentira. Não tem ponta de verdade. Isso é todos os anos o meu nome é associado quando as coisas estão mal para esses clubes, para o Benfica, para o Porto, falam sempre no meu nome, não é? Claro que eu vou regressar a Portugal, isso ninguém tenha dúvida, não sei quando, não é? Mas vou regressar a Portugal porque esse é o meu projeto desportivo. E algum time especial ou... É para regressar a Portugal, só posso regressar, já treinei 2, o Benfica e o Porto. Só posso treinar, não é só posso treinar esses 3, porque hoje em Portugal o Braga já é uma grande equipa. Mas neste contexto que hoje está, se calhar daqui a 2 ou 3 meses, ou daqui a 6 meses, se calhar estou a pensar de outra maneira. Mas neste momento, não é? Neste momento, a minha carreira desportiva, porque eu tenho sempre escolhido em função do que é que eu penso, aquela ideia que eu tinha, sai do Flamengo e quero tornar um grande da Europa, e grande da Europa 3 ou 4, porque o Flamengo também é grande, não é? O Flamengo é tão grande ou maior que eles, mas em termos de poder dar uma possibilidade, foi o meu sonho sempre, não é? Ganhar uma Champions, ganhar uma Champions com quem? Só ganhas com 3 ou 4, não ganhas com mais, na Europa, não é?
Mas esse meu sonho também já o Flamengo fez-me mudar um bocadinho esse sonho. Porque eu venho de um país, estou num país que tem uma paixão muito grande pelo futebol. Estou num país que é a minha paixão, a minha paixão é o jogo, e aqui o jogo é uma paixão. Eu já não me estou a ver, se calhar quando sair do Flamengo, se calhar não tenho toda a certeza, vou ficar em Portugal e vou acabar a Portugal da minha carreira. Ó, e a hashtag Jogo Sagrado já está em primeiro lugar nos top trends do Brasil. Sim, o nosso colecionador de títulos, ídolo do Flamengo, tetracampeão mundial. Tua pergunta, o Mister tá aí. Boa noite, Jorge Jesus. Prazer te receber aqui. Uma boa noite pra galera também. Hoje de manhã, o dia todo, eu recebendo mensagem dos consulados e embaixadas do Flamengo, dizendo que tá todo mundo ligado aqui no programa, né? Por causa do Jorge Jesus. Inclusive você também recebeu, né? Bom, em cima disso você falou, Jorge Jesus, do nível que o Flamengo está, todos nós até brincamos com a palavra, né? Outro patamar, que o Bruno Henrique falou, né? Outro patamar. Mas a minha pergunta vai além do Flamengo. Você chegou ao Brasil e encontrou o nosso futebol brasileiro. Na chamada, até diz que você revolucionou ou recuperou a alegria do futebol brasileiro. Como você vê o patamar do futebol brasileiro em relação, pelo seu conhecimento mundial, em relação ao futebol europeu, vamos dizer? Como está o futebol brasileiro na sua opinião? Não o Flamengo, o futebol brasileiro. Primeiro, eu quero dizer que eu lembro perfeitamente de ver jogar. As tuas características como jogador faz-me lembrar um bocadinho, não sei se eu estiver enganado, podem me corrigir. O Arthur que está no Barcelona, tu eras um jogador com muito bola no pé e com uma qualidade de passe, com muita qualidade. Respondendo à tua pergunta, eu já disse isto algumas vezes e dizem que eu já ouvi dizer que ele é simpático, é valorizar o futebol brasileiro onde está, mas não é verdade. O que eu vou dizer é que eu consinto do meu coração que é o futebol brasileiro em relação à Europa. Claro que a Europa é o espelho do mundo do futebol, ninguém tenha dúvidas disso, não é? Onde estão os melhores treinadores, onde estão os melhores jogadores, onde há mais poder económico, e como há mais poder económico, tudo isso faz que estejam os melhores, não é? Portanto, eu conheço os campeonatos da Europa, os mais importantes. Vocês sabem que na Europa há um ranking onde as equipas de cada país, quando jogam a Champions e a Liga Europa, somam pontos. E isso é que dá o ranking, não é? E os primeiros, a Inglaterra, não por ordem, Inglaterra, a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, e o sexto é Portugal, não é? Portanto, eu conheço, vamos falar agora desses seis, não é? Para mim, se está no ranking, são os melhores, para não falar dos outros. Portanto, e aquilo que eu conheci e conheço do futebol brasileiro, e acho que este ano as equipas estão mais fortes, acho que este ano o Palmeiras, o Grêmio, o Internacional, principalmente estas equipas, reforçaram-se bem e estão mais fortes que o ano passado. Isto é a minha opinião. A qualidade do campeonato, se nós formos olhar para o futebol inglês, o futebol inglês tem atrás deles um marketing que vende muito. E às vezes, quando o marketing é bom, muitas vezes vende aquilo que não é tão bom, não é? E o caso do futebol inglês é verdade, tem qualidade, mas tem qualidade de 3 ou 4 equipas. Porque se tu fores ver o 10º contra o 9º, tu vês aquele jogo e dizes assim, o que é que aqui houve? Que qualidade técnica houve muita? Não. Tática houve muito? Não. Muita competitividade, muita competitividade e muita velocidade. Porque depois tu analisas aqueles jogadores que estão nessas equipas, ou é não me direi do Paquistão, mas é de países que tu dizes que não tem expressão nenhuma como futebol, não é daqui, da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, e tu dizes assim, espera aí,
nesses países já se tão bons jogadores. Não há, para mim, que eles sejam os melhores desses países. Portanto, o que eu quero dizer é que o futebol brasileiro continua a ter muito talento. O jogador brasileiro tem uma criatividade e um talento, nasce com ele, nasce, também tem a ver com o treino, a formação que tem da base das suas equipas. E tem um ambiente à volta, se calhar podem dizer assim, isso é o Flamengo, porque é sempre a equipa que está sempre com o ambiente à volta por ser a maior torcida, não é? Portanto, tem um ambiente apaixonante, que comove quem gosta de futebol, é sentimental, não é? E depois tem uma qualidade de jogadores, não é? Pode não ser taticamente ainda tão evoluídos, tem a ver também que cada treinador faz com que as suas equipas sejam mais evoluídas ou menos evoluídas. Agora vou a pergunta ao contrário. Então põe lá o futebol brasileiro nessas 6 que o teste entra nas 5, no top 5 da Europa, de caras. Mas é de caras. Não digo que é primeiro, que é segundo, que é segundo. Mas está entre os melhores. Os 5 primeiros melhores. Não tenho dúvidas nenhuma do que eu estou a dizer. E eu acho que o Brasil não vê muito bem o seu produto. O futebol brasileiro devia estar a ser transmitido ponto a Europa está a fazer, para a Índia, para a China, para o Japão, porque é lá que ganha-se, tem-se grandes capacidades depois de poder financeiramente ter retorno, né? E o Brasil tinha que entrar nesse mercado porque a qualidade do jogo e todo o cenário que envolve o jogo, né? Seja onde for, eu recordo que fomos jogar ao Ceará, o Ceará Fortaleza, o estádio mesmo, não é? Aquilo era um ambiente bonito e do Flamengo estava muito pouco, não é? Portanto, eu acho que o Brasil tinha tudo para vender o seu futebol de uma maneira muito melhor. Mr. Pascoal vai te fazer a pergunta, mas só para registrar aqui, eu recebi um WhatsApp. É impressionante a audiência do programa, impressionante. Quem está te mandando um grande abraço é o Zagallo. O Zagallo está nos assistindo, o Mário Zagallo, filho dele, falou aqui, olha, boa noite meu pai, o Zagallo está assistindo, mandando um abraço a todos, mandando um abraço especial para o seu Zagallo. Eu também queria dar um abraço especial, porque eu conheci o Zagallo no Brasil, conheci-o como treinador, nem como jogador, sempre ele foi jogador, nunca o vi jogar, mas como treinador da seleção do Brasil, eu conheci-o, porque nós em Portugal, e eu, não é? Portugal há uns anos atrás, na época de 70, não é? A nossa seleção não era uma seleção forte, não era uma seleção que perdia facilmente, não é? Então nós, portugueses, a minha adolescência e juventude, nós éramos todos do Brasil, não é? E portanto, eu e a minha infância fomos habituados a conhecer todos aqueles jogadores do Brasil, não é? Das grandes equipas que teve, do México, lembro-me perfeitamente, não é? Um dos jogos, que a bola, uma jogada do Pelé, que ele mete por cima, não é? E outras, depois assiste o Jairzinho que ele vem e faz o gol, como em Espanha, que acabou por ser eliminado, mas tinha uma equipa espetacular. E eu tenho um grande prazer, se ele está a assistir ao programa, ele é uma das grandes referências do futebol do Brasil e do mundo, e eu fiquei muito sensibilizado quando tive a oportunidade de receber das mãos do Sr. Zagallo a distinção de treinador do ano do Campeonato Brasileiro. Para ele, um beijo muito grande. O Sr. Zagallo, o Sr. Zagallo, um grande abraço de todos nós aqui, que nós adoramos o Zagallo também, Mister. O Mister, uma palavra que é dita em português, talvez não seja dita em outro idioma, que é saudade. Saudade é aquele sentimento que a gente guarda, não sei se... Só o ar tem, nós na língua portuguesa... O ar também tem a palavra saudade. Saudade. Essa palavra saudade, voltar para Portugal, a família lá, isso pode levá-lo de volta? Pode. Os dois, como é que a gente come na casa? Não dá para saber porque os dois É o comem único as aspecto. comidas deles. Praticamente melhor que é o Flamengo, a gente sabe que é.
o senhor fala, pô, hoje deixa eu pensar diferente, porque do outro lado de lá eu sei que tem alguém que possa me surpreender, enfim. Tem alguém que chega a encher os seus olhos, mesmo não tendo um time tão bom quanto o Flamengo? Mas isso faz parte do conhecimento dos técnicos, não? Ou seja, há uma componente do jogo que é estratégia, não é? O jogador brasileiro não foi muito habituado à palavra estratégia sim, mas o significado da estratégia. A estratégia é coletiva e é individual, e tanto é ofensiva como defensiva, não é? E portanto, todos os treinadores têm a sua estratégia quando jogam uns contra os outros, não é? E em função daquilo que nós analisamos nas equipas que vamos defrontar, e o meu adversário, o meu rival, o meu companheiro, o meu colega, a mesma coisa, tem as suas estratégias, e às vezes a gente pensa em coisas que não consegue entrar no jogo, mas depois está no jogo, nós vimos outras coisas que podemos mudar a nossa estratégia, e eu aqui acho que isto é que é uma das componentes muito ricas dos treinadores, é que sabe tirar valor do que é a estratégia do jogo, não é? Porque no futebol há 5 momentos de jogo. 5 momentos de jogo. E um dos 5 momentos do jogo a estratégia faz parte dela, não é? E portanto, isso é uma coisa que eu bato muito com os meus jogadores sobre esta palavra estratégia e o significado do que é que ela quer dizer na prática, não é? E portanto isto é uma das componentes que qualquer treinador tem que ter. Se vocês analisarem, vocês de certeza gostam daquilo que é o soccer, o futebol americano. O desporto mais coletivo do mundo que tem mais estratégia é o futebol americano, não é? Porquê? Porque o futebol americano, cada jogada que se inicia, o jogo para. Portanto, tudo começa com uma jogada que é, neste caso, tem estratégia. O futebol não tem tantas paragens, mas tem algumas, não é? E, portanto, a estratégia hoje, cada vez mais, faz parte do conhecimento do treinador e das equipes. Mas não tem ninguém que te chama a atenção, que faça o trabalho? Todos nos chamam a atenção, cada um com a sua forma de olhar para o jogo, com a sua estratégia, e nós vamos tentando sempre analisar e saber, entre aspas, combater as estratégias dos nossos adversários. Só ajudando ao Mister, o Flamengo tem 35 títulos estaduais e o Fluminense 31. O Flamengo está num patamar Aquilo incomodouzinho, né? Viu que incomodou. Agora ele vai falar de Mundial e Libertadores. Não, e assim, o brasileiro também. O Flamengo tem muito mais brasileiro que o Fluminense, que é uma grande equipe. Queria falar com o Mister de parte tática, né? O Gabigol, ele no Santos foi artilheiro, mas na minha opinião, ele não jogava como joga nas suas mãos, como ele joga no Flamengo. O Bruno Henrique, idem. O Patinho Feio, que é o Arão, que na sua mão ficou um patinho bonito, realmente, jogando mais recuado. E aí eu posso falar o Gerson, que saiu daqui do Brasil, ele era um meia, jogava pelo lado mais avançado, mas nas suas mãos ele joga como um segundo, se transformando no meia. O Diego, você está trazendo ele mais atrás, saindo. Enfim, você tem mexido com a tática desses jogadores e, na minha opinião, eles eram bons jogadores, mas viraram ótimos jogadores. O que você conversou com eles? O que você visualizou para mudar esse conhecimento tático desses jogadores? Os treinadores, eu vou falar no geral, os treinadores, acho eu, uma das grandes riquezas que ele tem que ter é perceber as características dos seus jogadores, a equipa onde ele estiver, não é? E eu analisei as características individuais, vamos falar concretamente desses jogadores que tu acabaste de falar, enquadrado dentro da minha ideia de jogo, dentro do sistema, porque primeiro tu tens que ter o sistema de jogo, não importa qual é o melhor. O melhor é aquilo que o treinador achar que é melhor, o 4-3-3, o 4-4-2, o 3-4-3, isso é o sistema. Qual é o seu de preferência? Bom, inicial, o seu de preferência. O sistema que eu mais gosto, já há muitos anos, mas quando comecei a minha carreira, eu comecei a jogar num 3-5-2. E passado 8, 9 anos, mudei, porque é um sistema muito difícil de tu
de tu ensinares, porque toda a formação aos meninos da base, normalmente esse sistema não incorpora um 4-3-3 ou um 4-4-2, e este é muito mais especial, muito mais específico. Mas, voltando à ideia,